Você tem a sua Bíblia com você? Eu queria que você abrisse hoje em Atos. Hoje a gente não está envolvido necessariamente numa série, mas nós vamos conversar sobre algo que Deus colocou no meu coração, que eu acho que é importante nesse momento. E a minha missão nessa noite é fazer você lembrar mais uma vez quem você é. E antes de terminar, nós vamos orar mais uma vez por você. E essa música que nós cantamos hoje, que fala sobre o nome de Jesus, ela é uma música maravilhosa de adoração e ela exponencia, ela coloca lá em cima o nome mais poderoso, maior do que tudo, nome inigualável, um nome que está acima de todo nome. A palavra de Deus é que diz isso: ao nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar. Mesmo que você não consiga perceber e enxergar, deixa eu te falar, toda doença, toda enfermidade, toda pandemia, todo mal tem que se dobrar ao nome de Jesus. Toda circunstância na sua vida tem que se dobrar ao nome de Jesus. Nós precisamos mais uma vez lembrar que esse nome nos foi dado, que nós recebemos ele. O apóstolo Paulo, quando ora pela igreja de Efésios, lá no primeiro capítulo, ele fala que Deus exerceu esse poder imenso que ele tem. E a gente faz ideia do poder de Deus quando se fala que toda a criação, todo o universo foi formado pelo poder da sua palavra. Mas a Bíblia parece que enfatiza a maior manifestação de poder de Deus não foi na criação, foi na ressurreição de Cristo. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo. A Bíblia fala muito sobre esse momento, e quando Paulo escreve para a igreja, ele fala, e ele exerceu o seu poder ressuscitando a Cristo dentre os mortos e o fazendo assentar à sua direita em lugares celestiais, acima de todo principado, toda potestade. Ele está falando de reinos desse mundo e reinos espirituais que estão hoje tentando governar a nossa vida, governar esse mundo. Jesus está acima, bem acima deles, está debaixo dos seus pés, tudo isso. E para lhe dar, ele fala, ele deu um nome acima de todo nome. Olha que interessante. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Efésios capítulo 1, lá no finalzinho da oração de Paulo, ele diz assim, ele o deu o quê? Deu o poder, deu o nome à igreja. A igreja recebeu isso. E a gente vai dar uma olhada em como e quando isso aconteceu. Atos, capítulo 1. Já tinha falado? Não? Atos, capítulo 1, versículo 3. Que Deus nos abençoe. Depois do seu sofrimento, na minha Bíblia, estou lendo na NVI, Atos 1, 3. Depois do seu sofrimento, ou seja, depois da sua morte e depois da ressurreição, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Nos últimos anos a gente tem falado muito sobre isso. A base da nossa fé não é um livro apenas, não é a sua Bíblia, é muito maior e muito melhor do que isso. Na verdade, nós só temos a Bíblia por causa de uma ressurreição. Se Jesus não houvesse ressuscitado, nós saberíamos nada ou quase nada da história cristã, porque ela nem existiria. Deixa eu gastar só um minutinho falando isso para você, a gente vai voltar já aqui. Quando um grande pensador, uma pessoa que fez alguém extremamente importante e influente morre, quando essa pessoa morre, e o que ela deixou de legado é muito grande, muito importante, os seus discípulos vão se ocupar de escrever tudo. Quando Maomé morreu, os seus ensinos continuaram vivos, porque pessoas escreveram e deram continuidade ao que ele havia estabelecido. E outros também, você poderia enumerar vários outros. Mas quando Jesus morre, nenhum dos discípulos pensa assim, embora tudo que Jesus falou fosse precioso demais, embora tudo que ele fez, cada milagre fosse extremamente importante e maravilhoso, ninguém nunca tinha feito absolutamente nada parecido com aqueles milagres. Eles poderiam deixar o registro, mas nenhum deles tinha essa intenção de deixar registrado um evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, de Lucas ou João, porque não faria sentido nenhum, porque tudo que Jesus afirmava, ele afirmava a respeito de si mesmo. Todos os seus milagres,
todos os seus ensinos perderiam completamente o sentido. Porque no final das contas eles iam ter que explicar. E ele disse que ele é a vida, o caminho, a verdade e a vida, que ele era o Messias, o Filho de Deus, a ressurreição e a vida, a porta que leva a Deus. No entanto, ele morreu. E se tivesse terminado ali a história, não faria sentido, ninguém ia pegar esses livros e ia ter qualquer credibilidade, porque Jesus falava muito a respeito de si mesmo. Quando ele morre, tudo morre com ele. E nenhum discípulo acreditava numa ressurreição. Como eu sempre digo, não tinha nenhum discípulo do lado de fora do sepulcro, onde Jesus havia sido sepultado, no terceiro dia, em oração, em jejum, ou fazendo uma contagem regressiva, é agora. Não, nenhum. Todos estavam escondidos, com medo dos romanos e dos judeus, em casa. Ninguém acreditava. Ninguém poderia supor uma ressurreição, embora Jesus tivesse profetizado, embora outros tivessem profetizado. Quando Maria vai lá e o corpo não está lá, ela presume que o corpo foi movido. Não que Jesus ressuscitou, que alguém pegou o corpo e levou para outro lugar. Ela fala exatamente isso, alguém roubou o corpo do Senhor. Mas quando eles finalmente o veem ressuscitado, tudo muda. E os homens mais medrosos se tornam os homens mais corajosos. Eles não têm, porque se você vê o teu mestre ressurreto, você não vai ter medo mais de nada. Se você não tiver medo da morte, você vai ter medo do quê? Já parou para pensar nisso? Se você não tem medo nenhum, de verdade, porque tem muita gente que fala que não tem, mas se você não tem medo de fato da morte, do que você vai ter medo? E a gente falou frequentemente que a base da nossa fé nos últimos anos, a base da nossa fé é esse evento que vai gerar depois as escrituras bíblicas que eu e você temos acesso. E por que isso é tão importante? Em Atos capítulo 1, Jesus, o próprio Jesus, e através de Lucas que está escrevendo aqui, ele está dizendo, Jesus deu inúmeras provas. Deixa eu repetir aqui, versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Imagina se eu precisasse hoje provar para você que eu estou vivo, ia ser difícil. Eu estou aqui em cima, falando no microfone. Você acha que é uma imagem, um holograma? Quando Lucas fala isso é porque não era fácil para ninguém acreditar que era o mesmo homem que estava ensanguentado naquela cruz. Mas era ele. E vez após vez Jesus vai provando, sim, sou eu estou vivo. E é importante você lembrar disso, e é importante você saber disso. E esse registro que Deus deixou para mim e para você, ele é extremamente relevante. Quem está vivo aí, diga amém. Próximo versículo, aliás, no próprio versículo 3 diz assim, apareceu-lhes por um período de 40 dias, depois da ressurreição, Jesus ficou mais 40 dias ainda aqui na terra, falando-lhes acerca do reino de Deus. E eu acho que agora eles ouviam com outros ouvidos. Certa ocasião, versículo 4, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Então Jesus havia feito essa promessa, ele não está mais apontando para uma profecia do Antigo Testamento, ele está falando do que ele mesmo estabeleceu. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E Jesus responde uma das respostas mais importantes para mim e para você hoje. Ele respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, toda vez que você for tentado a querer saber muito uma data de alguma coisa, quando é que Jesus vai voltar, quando é que as coisas vão acontecer, o próprio Jesus diz, não compete a vocês. Fala para quem está do seu lado, não compete a você. Versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, no mesmo lugar que eu morri e que vocês e eu estávamos sendo perseguidos, nesse mesmo lugar onde
ninguém acredita que o cristianismo pode existir, nem existia ainda a expressão cristianismo, mas que a igreja ela vai começar exatamente no lugar onde você foi mais perseguido e morto, aqui mesmo, em Jerusalém, mas vai avançar em toda a Judéia, onde estava a cidade de Jerusalém, e Samaria, a região mais larga ainda, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Um versículo só fala algo tão grande. Você já viu algum homem realmente voar sem o auxílio de nada? Quantos creem que isso aqui realmente aconteceu? Diga amém. E eles viram, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Glória a Deus. Veja o capítulo 2 de Atos. Chegando o dia de Pentecostes, era-se uma das festas judaicas famosas, estavam todos reunidos num só lugar. Lembra que no capítulo anterior Jesus disse, mais alguns dias, não disse quantos, mais alguns dias, talvez mais 10 dias aproximadamente, de repente veio do céu um som. Eu tenho a impressão que não foi só um som, não. A impressão que eu tenho é que um vento realmente encheu aquela cidade. Mas eles ouviram um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram, diga comigo, viram? Tudo eles estão vendo até agora. O que parecia línguas de fogo, pequenas labaredas, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E o que aconteceu como resultado? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. E o que acontece em seguida é que isso causa uma comoção muito grande, porque aquele barulho que estava acontecendo naquele cenáculo onde eles estavam reunidos, 120 pessoas aproximadamente, orando, declarando a grandeza de Deus, como se eu e você levantássemos bem alto a nossa voz glorificada, só que o volume ficasse tão alto que chamasse a atenção das pessoas da rua. Começou a vir gente, começaram a vir as pessoas porque era dia de festa, começaram a aparecer gente de tudo quanto é lugar e observar o que está acontecendo, que confusão é essa? E de repente eles paravam para ouvir um pouco mais, e eles prestavam atenção, eles estão falando uma língua que não é deles, é uma língua inclusive que eu entendo porque é da minha terra. Então, os próximos versículos vão dizer, nós não são judeus, eles não têm muita instrução, como é que eles podem saber falar essas línguas? Eles dão uma lista de línguas, de pessoas que estavam na região, ninguém tem uma explicação para aquilo, mas a palavra de Deus diz que essas línguas foram, no mesmo momento, interpretadas, eles dizem assim, eles estão declarando as grandezas de Deus, glória a Deus. E alguns dizem assim, eles estão bêbados, porque essa confusão toda, esse pessoal falando assim, deve ter bebido. Pedro fala, não, gente, não estão bêbados. Pedro prega uma mensagem muito simples, mas ele traz para eles um cenário histórico do que tinha acabado de acontecer. E essa era a pregação de Pedro, vez após vez, após vez, após vez. Ele diz, vocês, queridos irmãos judeus, são responsáveis pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês o mataram, entregando ele para ser crucificado pelos judeus e por Pôncio Pilatos. Mas, essa é a melhor parte, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E essa é uma das melhores partes, porque o que vem depois eles falam, e nós vimos, nós somos testemunhas. E eles estão ouvindo algo que eles sabiam parte da conversa. Muitas daquelas pessoas que estão ali no dia de Pentecostes estavam na Páscoa, 50 dias atrás. Eles viram Jesus entrando por Jerusalém, eles viram todo mundo clamando, e depois viram que, na verdade, ele era como qualquer outro criminoso e vai ser crucificado. Ah, que pena, a gente achou que ia ser alguma coisa boa, mas não está sendo. Todo mundo conhecia aquela história, e Pedro vai explicar para eles, vocês não sabem o final da história. Vocês viram ele entrando em Jerusalém, vocês viram ele carregando uma cruz até o Calvário, vocês possivelmente viram também ele sendo crucificado e levantado no meio de dois criminosos, vergonha para todo mundo,
E todos olhavam e identificavam quem estava na cruz era amaldiçoado, possivelmente merecia estar lá. O que vocês não sabem é que essa morte foi em favor de vocês. E o que vocês não sabem é que a morte não conseguiu prendê-lo no sepulcro. Mas no terceiro dia ele se levantou e venceu a morte. Queridos, a gente está muito tempo acostumado com a vivência de igreja, acostumado com os domingos na igreja. Essa não é a única igreja, você conhece várias, você já viu, hoje então, né, no YouTube, na internet, você já viu de tudo que você pode imaginar de igreja. E nós acostumamos com o linguajar, nós acostumamos com a ideia toda, com o currículo que a gente leva durante o ano, com os assuntos que são pregados. Nós precisamos simplificar isso. Eu acho que você estaria mais maravilhado com Jesus se a gente não tivesse na nossa vida toda essa bagagem, às vezes até distorcida, que a própria igreja trouxe. Deixa eu te falar, um homem ressuscitou. Você não conhece ninguém que ressuscitou e continuou vivo. Eu acho que poucos aqui conhecem alguém que ressuscitou. Só tem o Cláudio aqui. Cadê o pastor Cláudio? O pastor Cláudio, pouco tempo atrás, ressuscitou. Ficou um tempinho, a gente achava que ele ia embora, mas Deus o ressuscitou. Glória a Deus. E talvez alguns casos assim, você não conhece ninguém, mas se você conhecesse um homem que você caminhou com ele durante anos, e o seguiu, você fascinado por ele, maravilhado. Você estava do lado dele, como os discípulos, quando ele disse para um cego: o que você quer que eu faça por você? Que eu torne a ver, Senhor. Seja feito conforme a sua fé. Quando ele diz para um coxo: levanta, anda. Imagina você presenciando tudo isso, e agora o seu Senhor morre, mas agora você o vê vivo outra vez. Você estava no sepultamento, você estava lá em volta, o pessoal todo chorando, acabou o sonho, e de repente ele bate na tua porta: estou aqui, estou vivo, está tudo bem. E se a gente entendesse a grandeza disso, a gente deixaria qualquer outra coisa que a igreja tenha nos dado e ficaria com isso, porque o que interessa é isso. O meu Senhor está vivo para sempre. Você não precisa ter medo da morte por causa disso. Você pode ter uma esperança viva por causa disso. E eu sei que enquanto eu falo, eu sou só mais um pregador falando isso para você, mas quem sabe o Espírito pode falar ao seu coração: olha aqui nos meus olhos, você vai viver junto com Ele para sempre. Ele disse que se você está nele, você já passou da morte para a vida. Glória a Deus. Mas você ainda está aqui, né? A gente ainda está aqui. O que a gente faz enquanto a gente está aqui? Ele diz para a sua igreja que vai começar agora, vai ser inaugurada agora. Fica na cidade, o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. E vocês vão fazer o que eu fazia. E vocês vão me representar. Quem sou eu, Senhor, para ser um representante teu, para ser alguém que vai lá e faz alguma coisa como se fosse você? O próprio Jesus fala para os discípulos: se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço, e obras maiores. Eu acho que isso não entra na nossa cabeça. A maioria de nós pensa: não tem como fazer obras maiores do que o próprio Senhor Jesus. Mas eu quero lembrar você que foi Ele que disse isso, que aquele que crê nele vai experimentar, não para a tua glória, mas para a glória dele. Porque você não faz em você mesmo, mas você faz em nome dele. A igreja começou, depois que Pedro termina de pregar, daquela multidão de pessoas que eu não sei quantas eram, Pedro pergunta: alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? 3.000 pessoas aproximadamente levantam as mãos. O que a gente faz? Como é que a gente faz? Porque agora eu entendi o erro que nós cometemos. Nós não o reconhecemos como Messias. Nós o saudamos quando ele entrou. Nós declaramos que ele era rei, mas nós acreditávamos que ele vinha para tomar Roma. E agora a gente viu que não é nada disso. E realmente nós estávamos lá dizendo: crucifica. E o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, foi morto. E se terminasse assim já era muita culpa para a gente, mas ele ressuscitou. O que eu tenho que fazer?
Arrependei-vos, que significa simplesmente muda de pensamento, muda de ideia, muda de direção. E claro, isso é revelado na sua vida. Não é simplesmente algo que eu penso aqui dentro. Não, a minha vida vai começar a mostrar os frutos desse meu arrependimento. E sejam batizados em nome de Jesus. E sabe, e talvez algum deles perguntasse, é só isso? Então ele morre no meu lugar e eu não preciso fazer um sacrifício. Eu acho que uma das maiores tentações do cristão é acreditar que ele tem que fazer sacrifício. É onde muitas vezes o inimigo vai tentar fazer você perder um pouquinho da sua fé em Cristo. Deixa eu te falar, se você acredita que você tem que fazer algum sacrifício, você está diminuindo o sacrifício dele, que foi perfeito e completo. Eu não quero ser ofensivo a absolutamente ninguém. Se você é católico, está aqui, você está nos assistindo, eu amo muito você e fico muito honrado que você está participando com a gente. Mas você não vai encontrar lugar no Novo Testamento para penitência. Na verdade, penitência é diminuir o tamanho da obra de Jesus. Quando eu preciso pagar por um preço que Ele já pagou. Alguém diz amém? Mas eu estou falando dos católicos, os evangélicos também têm as suas penitências. Nós também criamos uma série de coisas que eu penso, não, mas eu preciso pagar também. Você sabe como é que você pode pagar? Só tem um jeito, você tem que dar tudo, inclusive a sua própria vida. Não tem outro jeito. Mas não precisa. Ele já deu a vida por você. Todo mundo conhece João 3,16? Sabe mesmo de cor? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, só crê, não pereça. Você estava perecendo, mas não pereça mais, tenha vida eterna. E eu acho que você com certeza decorou também 1 João 3,16. Vamos lá, todo mundo junto? 1 João 3,16, põe para mim, por favor. Quero que você leia comigo. É interessante, né? Porque João 3,16 fala do amor de Deus que deu. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos também dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse silêncio é interessante, porque a gente pensou que já estava tão bom sem eu precisar dar nada. Jesus deu, eu recebi. Deus me amou, Ele entregou, eu creio, eu recebo. Mas amor de verdade, ele flui. Ele não para em mim. Ele não termina em mim. Amor de fato, de verdade, ele entra na minha vida e sai pela minha vida, pelas minhas mãos, pelos meus olhos, pela minha boca, pelo meu bolso, porque quer que seja, ele vai ser revelado na vida de alguém. Deixa eu te falar, você não vai conseguir amar todo mundo o tempo todo, mas Deus tem colocado pessoas perto de vocês para você cumprir e praticar o versículo 16 de 1 João 3. Você sabe como é que a gente faz isso? É em cada oportunidade que Ele te dá. A gente não vai conseguir acertar sempre, mas é possível. Capítulo 1 de Atos, Jesus diz: fiquem aqui, porque vocês precisam de o preenchimento do Espírito Santo. E eles todos veem o Senhor Jesus, depois de dar inúmeras evidências de que Ele estava vivo, eles agora veem Ele voando para o céu, e as nuvens o encobrem. E os anjos, a gente não lê, os anjos dizem: esse mesmo Jesus vai voltar. O mesmo que vocês estavam seguindo, o mesmo que vocês viram morto, o mesmo que vocês viram ressurreto, o mesmo que você, Tomé, acreditava que não devia ser de verdade, mas você está vendo que é, e todo mundo está vendo. Cerca de 500 pessoas aproximadamente viram Ele vivo, e mais ou menos esse número viu Ele subindo aos céus. Capítulo 2, a igreja nasce cheia do Espírito Santo. Capítulo 3, abre lá para a gente terminar. Capítulo 3, verso 1. Certo dia, Pedro e João, dois discípulos famosos de Jesus, estavam subindo ao templo na hora da oração.
às 3 horas da tarde. Os discípulos de Jesus têm um momento de oração. Deixa eu repetir para você. Discípulos de Jesus, seguidores de Cristo, têm um momento de oração. Amém? Obrigado às 10 pessoas que disseram amém. É bom a gente pregar mais sobre isso aqui na igreja. Estava sendo levado para a porta do templo, que era chamada Formosa, o nome da porta, um aleijado de nascença. Nasceu assim. Que ali era colocado todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Esse cara era famoso, tá, gente? Ele não era alguém que ninguém... Todo mundo sabia o nome dele, a gente não sabe o nome dele. Eu acho que era Jorginho, não sei, estou chutando aqui. Ele era colocado ali, na porta do templo, Formosa. Se tiver algum Jorginho aqui, é brincadeira. Pode ser Zezinho, Joãozinho, qualquer um. Era colocado ali todos os dias. Ele não conseguia chegar até lá, alguém o colocava lá. Ele era realmente aleijado. Deixa eu te falar, isso não tinha como ser uma farsa. Não tinha como ser alguém que fingia que era aleijado. Ninguém consegue. A vida inteira. Até porque está perdendo a vida. E até pelo que vai acontecer daqui a pouco. Mas ele era realmente aleijado. Todo mundo sabia que ele era. Que era ali colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Já deve ter pedido várias vezes, a eles, a outros, talvez até o próprio Jesus, que faz a gente perguntar, Jesus em algum momento viu esse cara? Deve ter visto, 3 anos e meio, todo ano ele ia 3, 4 vezes pelo menos, na Judéia, no templo, esse cara estava ali todo dia. Se ele acreditava que Jesus podia curá-lo, nessa altura ele pensava, eu não devo merecer, Jesus deve ter se esquecido de mim, parece que Deus esqueceu de mim, eu estou perdido. Agora acabou a história. Pediu-lhes esmola e Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha para nós. Por que Pedro tem que pedir para ele olhar? Porque ele não consegue olhar para nada. Ele está olhando para baixo, ele está olhando para o lado, ele não tem mais expectativa nenhuma de vida, ele está desnorteado. Ele está pedindo, ele nem quer saber para quem ele está pedindo. Ele não tem nenhum ânimo para viver, ele não tem propósito de vida. Ele está possivelmente pedindo e está olhando para o outro lado, está olhando para baixo. Pedro, olha aqui para mim. E ele finalmente olha para eles, esperando receber deles alguma coisa. E a minha oração é que também, nessa noite, você olhe para Jesus esperando receber alguma coisa dele. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Lembra que eu falei para você, o que você tem que Jesus te deu? Que Paulo diz em Efésios no capítulo 1, o mesmo poder, o poder que Deus exerceu, ressuscitando a Cristo dentre os mortos, dando a ele um nome, acima de todo nome. Ele pegou tudo isso e deu à igreja. Pedro e João não estão dizendo que nós não temos dinheiro, nós somos pobres. Não, eles estão querendo dizer o que eles têm de verdade. Que não foi nem um homem, nem um empregador, nem uma família, nem um pai, nem uma mãe, mas foi o próprio Jesus que me deu. Eu tenho algo para te dar. O que eles têm? Eles têm o nome. Eles têm o poder que há nesse nome. E eu lembro sempre de dizer que Jesus não está sendo, não está nesse cenário, né? Pedro e João foram para o templo, aleijado, Pedro e João, cadê Jesus nessa história? Jesus vai aparecer agora, mas Jesus já estava com eles, em cada passo que eles estavam dando, eles carregavam a presença, o Espírito e o nome de Jesus. O que eu tenho, eu te dou. E Pedro vai fazer algo que ninguém esperava mais que alguém pudesse fazer, porque enquanto Jesus estava aqui como Filho de Deus na terra, ele poderia dizer a alguém, levanta e anda, e ele é o Filho de Deus. Acontecia, milagres aconteciam o tempo todo. E agora Pedro vai dizer, levanta e anda. Mas Pedro, assim como eu e você, não tem autoridade para isso em si mesmo. Então Pedro faz certinho, e ele me ensina e te ensina
que o nome de Jesus não é um amuleto que a gente carrega, não é um nome para ser levado de qualquer maneira, não deveria ser usado de qualquer jeito por todo mundo, porque existe poder nesse nome quando a igreja entende que pertence a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele mesmo, anda. Pedro usa expressões em outras versões exatamente iguais a que Jesus falava: levanta e anda. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Quantos creem nisso? Digam amém. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. E se você continuar a leitura, você vai ver que isso é maravilhoso. O povo todo fica feliz, mas causa um problema, porque aquela comoção toda, todo mundo está impressionado. Jesus morreu, mas continua vivo. Olha aí, ele está operando exatamente como operava antes, só que agora não fisicamente, mas através do seu corpo, que é a igreja. Pedro, João eram as mãos de Jesus, assim como você também, as mãos e os pés e a boca e os ouvidos do Senhor Jesus. Você pode declarar algo em nome dele, e é ele mesmo fazendo aquilo. Quantos creem? Digam amém. E o que é curioso, eu não vou ler com você, depois você deve ler, é que Pedro mais uma vez aproveita a oportunidade, prega outra vez a mesma mensagem: vocês o mataram, Deus o ressuscitou, nós vimos, arrependam-se. E mais, a igreja começa a crescer, e aquilo causa um problema para os religiosos que tinham perseguido Jesus, e agora não estão acreditando. Eu achei que tinha acabado, e agora tem mais homens em nome de Jesus. E eles chamam Pedro e João, interrogam eles, prendem eles, ameaçam eles. E a única coisa que eles pedem é: não falem mais nesse nome. E se você continuar lendo, isso vai aparecer outras vezes. Queridos, o inimigo, ele frequentemente está no negócio do engano. Você acha que fake news é uma coisa nova? O diabo, a vida inteira, a sua vida inteira, vai querer que você acredite em mentiras. E vai querer que você tenha convicções em certas coisas. Existem coisas sendo pregadas para nós hoje, que estão nos dizendo que a igreja está perdendo terreno, que a igreja não está conseguindo avançar. Você sabe por que a gente ouve essas coisas? Porque o mundo, os principados desse mundo estão morrendo de medo do que Jesus está fazendo através da sua igreja. Não acredite numa só palavra, a igreja não para de avançar. Desde que ela começou com esses 120, hoje nós somos cerca de 2 bilhões de pessoas nesse planeta que professam o nome do Senhor Jesus e o clamam como Senhor de suas vidas. Mesmo que você critique qualquer um deles, porque você olha para a vida de um e a vida do outro, ou a sua própria vida, e você repensa: será que ser cristão é isso? Não importa, o nome de Jesus está sendo declarado, proclamado, e muita gente está sendo transformada. Quantos aqui tem um testemunho de transformação de vida? Só Jesus podia fazer isso na sua vida. Mas o diabo quer que você acredite que não é muito bem assim, que a igreja está perdendo. Olha, não se engane, a igreja está ganhando território cada vez mais. Em mais alguns anos vamos ser metade da população mundial. Não tem como impedir. Sabe por quê? Porque um dia lá em Cesareia de Filipe ele diz: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevaleceram e nunca vão prevalecer, porque o nome de Jesus continua sendo proclamado, seja aqui, seja do outro lado do mundo, seja em qualquer lugar, inclusive em lugares que a gente nem imagina. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Por isso que os religiosos dizem assim: não nesse nome, não fala, não prega. Continua fazendo o que vocês estão fazendo, mas não fala nesse nome. Por que será? Que o inimigo quer negociar com você isso. Você quer ser crente? Vai à igreja, pode ir. Não precisa ter tanta intimidade assim com Deus, não. Não precisa orar todo dia, é coisa de gente fanática. Não faz isso, não precisa ser tão crente assim. Não, você
No meio da igreja o pessoal levanta a mão para louvar, mas você não acha que é exagero? Pode ficar com a mão abaixada. Faz como a maioria faz, as pessoas. Não dá muito passos nessa direção. Queridos, quando você descobre que o seu Salvador realmente morreu para te salvar e viveu outra vez, está vivo, está aí bem pertinho de você, é impossível não ser extravagante no seu louvor, é impossível não revelar e real alegria que está no seu interior. Mas isso é revelação que a gente recebe da parte do Espírito. Quando você descobre quem você é por causa de quem Ele é, tudo fica diferente. Ele deu a você o seu nome. Eu só li Atos 1, 2 e 3, alguns pedaços com você, mas leia depois o 4 em casa, leia o 5 e veja o que o Espírito Santo vai fazendo com você e comigo, com a igreja do Senhor Jesus, à medida que a gente simplesmente ouve e obedece a sua direção. Eu quero te convidar nessa noite a usar o nome de Jesus, mas não é para ficar assim, só Jesus na calça, não é para, ai Jesus, não, vamos dar honra a esse nome. Vamos colocar esse nome no lugar mais alto da nossa vida. Vamos declarar esse nome com fervor. Vamos declarar esse nome com fé. Vamos fazer igual Pedro e João. Eu tenho algo. Não importa se eu tenho prata, eu tenho ouro, se tenho quanto que eu tenho ou não tenho. Eu tenho algo para te dar em nome de Jesus. E abençoar a sua casa, a sua família. E abençoar pessoas que Deus tem colocado perto de você, com algo que só Ele, Jesus, poderia fazer. E você só pode fazer em nome dEle. Amém? Você entende isso? Poder delegado. Algo que você tem, autoridade que você tem. Se você é parado por um policial na rua, ele é só um homem, né? É só um homem, tem uma farda, mas é só um homem. Por que você obedece a Ele? Por causa de quem Ele representa. Ele recebeu uma autoridade, uma autonomia que vai acima de você. Ele representa algo, alguém que tem o poder sobre você, e você tem que parar. Da mesma maneira, eu e você não somos nada em nós mesmos, somos só mais uma pessoa, mas nós temos um poder por causa de alguém que nos delegou o poder, por causa de alguém que nós representamos, por causa de uma autonomia, uma autoridade que Ele nos deu. Amém? Eu, de vez em quando comento com você, eu tenho em casa um cachorrinho, o Flop, e o Flop não obedece ninguém senão a mim lá em casa. É um maltês. E frequentemente, quando ele está latindo muito alto, fazendo alguma coisa errada, fazendo uma bagunça, a minha esposa, e eu não estou perto, ela fala assim: André! E ele para. É como se ela dissesse: vou chamar o André, né? Porque comigo todo mundo fica espantado, todo mundo tem que descer ele com a coleira. Quando eu desço sem coleira, eu falo uma vez, ele responde. Eu não sei explicar porquê, eu devo ter traumatizado ele em algum momento, mas ele realmente me respeita. Mas ela usa o meu nome em vão de vez em quando, né? Mas ele, é só um exemplo, ele entende a autoridade que está no nome. Deixa eu te falar, nosso inimigo sabe muito bem a autoridade que há no nome. Demônios sabem muito bem a autoridade que está no nome, mas eles vão fazer você acreditar que não fale nesse nome, porque não vai funcionar. O nome de Jesus tem sido usado de qualquer maneira pela nossa vizinhança. Mas deixa eu te falar, não deixe nada roubar de você a grandeza desse nome. Eu quero cantar de novo com você essa canção. Nome mais poderoso é. E ao cantar eu queria mais uma vez que você pensasse em cada palavra. Você pode ter cantado lindamente aqui no início, mas eu queria que você cantasse mais bonito ainda agora. Eu queria que você cantasse com toda a expressão do seu coração, declarando: Jesus, eu creio no poder do teu nome, porque logo em seguida eu quero que você use esse nome. Você lembra de alguma coisa que precisa ser mudada, precisa da intervenção de Deus, que só Ele pode fazer? Eu queria que você aceitasse a autoridade que Ele te deu no nome dEle e declarasse algo no nome dEle sobre a tua própria vida. Declarasse sobre uma enfermidade. Jesus, Ele repreendia a enfermidade, e a enfermidade ouvia Ele, tinha que ir embora. É verdade que a enfermidade ouve e precisa obedecer? No nome de Jesus ela vai embora. Acabamos de ver um cara que era coxo de nascença, nunca mais foi coxo na vida dele, nunca mais foi aleijado na vida dele.
Possivelmente. Por quê? Porque o nome de Jesus transforma qualquer circunstância na nossa vida.